descobrir isso? Eu posso descobrir isso tranquilamente. Então, eu sei que ela conseguiu realmente esses resultados. Ok? E temos as conclusões. Relatório simples, projeto do OpenRocket, as medições, a 40 PSI. Não tenho mais, não tive o que falar sobre o relatório. Um relatório muito bom. E vamos ao segundo exemplo, que é da Mariana. Mariana Vale Taveira. Tá na reunião? Se tiver na reunião, dá um oi. Não está na reunião também. Deixa eu ver no chat. Não, também não está. Paciência. Mesma coisa. Construção do projeto OpenRocket. Aqui ela descreve a base, ela tem introdução e objetivos, colocou a introdução e os objetivos na mesma seção. Podem separar se quiser. As imagens com legenda, a metodologia de construção do foguete, e aqui ela coloca o projeto do OpenRocket dela, constrói o foguete, faz a medição do coeficiente do centro de gravidade e do centro de pressão, né? Encontra o centro de pressão a partir do foguete construído e utilizou aqui a balança para poder medir o papel, enfim. Todo o relatório com imagens e também com as medições. Aqui ela não teve uma acurácia tão boa quanto a Brenda, mas em compensação a distância, né, canalha? Sim, 60 metros. A distância a 40 PSI, o foguete dela estava realmente muito bom. E então, esses são os dois bons exemplos. Aqui também ela incluiu as referências. A Brenda também incluiu referências. Então, um relatório simples, sucinto, com os lançamentos. Esses são os dois bons exemplos. Tiveram exemplos não tão bons, exemplos ruins, enfim. Eu mandei um e-mail, né? Eu fiquei responsável por enviar o relatório para vocês. Enviei uma série de atividades e um texto gigantesco com algumas recomendações para que vocês possam mandar as próximas atividades. E, enfim, só uma coisa também que eu tenho que comentar. Atividades não devem ser mandadas para mim, devem ser mandadas para o e-mail que consta na circular. Eu somente vou enviar a tarefa para vocês, tá? Não recebo tarefas, ok? Para ninguém se confundir, a gente precisa deixar isso bem claro, tá bom? Vou parar de compartilhar minha tela. Esses foram os dois bons relatórios. Eita caramba, parei. Pronto. Esses foram os dois bons relatórios, dois bons exemplos que eu tenho aqui. Infelizmente, as alunas aqui não estão presentes para poder comentar. A Brenda está aí, sim, a Brenda está aí. A Brenda está aí? Mas está com vergonha, não quis falar. E agora, professor João Canali, temos os o Enzo próximos. aí está com a mãozinha levantada. Pode falar, Enzo. Enzo com 2 E's. Olá, boa noite. Acho que minha câmera travou. Aí, melhorou. Eu gostaria de perguntar como que faz para entrar nessas competições que o Canali falou, dos mini foguetes e daquela outra de 500 metros. Como que faz para divulgar isso nas escolas? Como que entra? Obrigado. Sei. Bem, normalmente quem participa das competições de mini foguetes, que é a porta de entrada para as competições de foguetes lançados na vertical, é o Festival Brasileiro de Mini Foguete. E você começa lançando um foguete a 50 metros de apogeu, entendeu? E pode ser até com alunos do ensino médio, né? Como eu mencionei. Então, uma vez que as pessoas entram ali no festival, né? Em geral, a partir dali, começam a receber informações sobre o outro evento também, entendeu? Que são de apogeus aí maiores, né? Mas tem sempre homepage por aí à disposição com as informações, né? Tá? Ocorrem todo ano, né? Nos últimos 2 anos não ocorreu na forma presencial, uma delas ocorreu na forma virtual apenas, né? Mas não tem muita graça, né? Tá bom? Aí, o Douglas, quer falar alguma coisinha rápida?
Boa noite. Eu queria saber que vai ter a correção dos exercícios, a lista. Ah, sim. A lista de exercícios ela foi corrigida. Não vai haver uma reunião de correção, mas eu vou enviar o PowerPoint para o Canale com o gabarito. A primeira questão foi a questão que valia mais, pois eu pedi para que vocês fizessem um resumo, né? A ideia é que vocês fizessem um resumo do que foi passado sobre lançamento oblíquo. Então, era uma questão que exigia um pouco mais de trabalho. Então, ela é uma questão que valia ali por volta de 4 pontos. As outras questões, elas têm resolução. Eu vou passar para o canal e depois o PowerPoint para que ele possa enviar para vocês, tá? Ok. Vou dar uma olhada aqui num dos relatórios que vocês acabaram de me mandar. Sigo aqui. Se alguém quiser apresentar, né, canal, ele também pode levantar a mãozinha e apresentar. Deixa eu passar rapidamente aqui por uns 2 ou 3 aqui. Sim, sim. Então, isso aqui é a tarefa que vocês acabaram de entregar e que o Vitor ainda vai corrigir, tá? Tarefa 30, lançamento do foguete ideal. Ideal, entre aspas, né, pessoal? Porque vocês podiam ter investigado mais coisas, né? Para chegar a um foguete ideal mesmo, né? Ter investigado a variação do comprimento, qual é o comprimento ideal desse foguete, né? Vocês, no princípio, vocês poderiam ter investigado isso no Open Rocket, né? Mais curto, mais longo, qual é o comprimento ideal, né? A espessura dele, qual é a espessura, a largura, o diâmetro dele, né? A coifa, qual é a menor coifa? Tudo isso você pode investigar no Open Rocket, né? Ok? Aqui também objetivo, metodologia, né? As 3 partes do foguete, né? As empenas, o tubo, um foguete bem simples, como vocês estão vendo, né? Mas que, a rigor, tem algumas variáveis que você poderia ter investigado. Por exemplo, está fazendo com empenas triangulares. Sim, mas e empenas quadradas? Seriam melhores ou não? Eu verifiquei no Perroca, no triangular é melhor. Sim, 3 ou 4 empenas, ou 5 ou 6. No Perroca, acho que eu vi que eram 3, mas eu consegui fazer melhor com 4. O formato da coifa, né? Sei lá, um parabólico se mostrou melhor no Open Rocket. Sim, mas aí você não conseguiu fazer um parabólico, você fez um negocinho ali aproximado, digamos assim, né? Então, em princípio, você pode fazer alguns testes no Open Rocket e depois tentar construir, né, o modelo que você desenvolveu no Open Rocket, né? E aqui está até marcado o centro de gravidade, o centro de pressão do foguete, né? Há uma grande separação, como você pode observar. Está hiperestável, né? Porque quando não é essa separação e o diâmetro dele é pequeno, ele fica muito estável, né? Daí a área que ele usou para fazer os lançamentos, parece que tem uma trena esticada ali, entendeu? Aqui, ó, parecendo uma trena e tal, né? Um local bem amplo, um pouquinho distante aí da fiação elétrica, né? A tabela das medições originais, né? Distância X máximo aqui, em torno aí dos 50 metros, como se pediu, né? Daí a pressão que foi utilizada, se variando muito pouco, entre 60 e 65. Começou com 60, deu 42. Aí ele colocou 70 PSI, aí foi para 55. Então aí baixou para 65, aí foi para 61, né? Depois ele ficou aí mais ou menos 60, 65 PSI, ficou oscilando ali perto dos 50 metros, né? Que era o objetivo.
né? Então, as equações permitem você determinar a velocidade inicial, desde que o ângulo de lançamento seja 45 graus, né? E você só precisa medir basicamente o x-max para achar a velocidade, né? Aqui a tabela, né? E aqui o gráfico de dispersão, né? Onde o marrom aqui é o alcance, né? Perto de 50 metros, tá? Então, variou ali de, sei lá, 42 até 60, né? Mas não tão drasticamente quanto em tarefas anteriores de vocês, né? Aqui talvez faltou... Ah, não, está tudo identificado aqui. O marrom X máximo, né? Tempo máximo, e V0. Cadê o V0? É esse daqui, o V0, né? A velocidade com que saiu, né? Claro, dependendo de X máximo, né? Mas a dispersão de velocidade fica muito pequena, né? E assim por diante, né? A pressão, está aqui a pressão, né? 60, 50, tá? PSI. Tá? Aí as equações, as tabelas. Você lembra que essas tabelas é muito fáceis de serem feitas. Você tem uma máscara dela. Desde quando você aprendeu lá no Excel, você tem a máscara dela, é só mudar aí os alcances máximos, né, pessoal? O resto, o Excel faz tudo sozinho, né? Mas aí ninguém visualiza, né, as funções, né? As variações do x contra y, por exemplo, olhando uma tabela. Né? Aí a gente faz gráficos, o gráfico transforma uma tabela num desenho, né? Ah, agora sim, puxa vida, né? Aquele monte de número que relacionava y e x, né? Está aqui, né? Então tem uma boa concentração de lançamentos aqui perto dos 50 metros, né? E assim por diante. Aqui estão as equações horárias, né? Genéricas, entendeu? Supondo um eixo vertical orientado para cima. Equação aí da velocidade média, quer dizer, média das velocidades, ele encontrou 22,27, e só não sabemos qual unidade, né? Talvez seja quilômetros por hora, metros por segundo, milímetros por hora não deve ser, né? Entendeu? Ano-luz Centímetros por por segundo. ano, né? Entendeu? Então, como não está escrita a unidade, esse número não quer dizer nada, né? Entendeu? Então, lembre-se, existem sim números que são adimensionais, mas na física a maioria tem que ter dimensão, né? Tá? Então, aí ele substituiu, né, os valores das equações horárias, tal, né? E teve lá, usando os valores da velocidade média, o x máximo, digamos, médio, né? E assim por diante, né? 50,6, um quarto para o y, t foi da ordem de 3,2 segundos, né? E aí você pode fazer gráfico das velocidades, das acelerações, né? Coisas que vocês já fizeram em outros relatórios. Está aqui direitinho, repara que à esquerda tem o x de t, o vermelho, não está invertido, né? Porque o x de t é linear, né? MRU, né? Certo? E o y de t aqui é vermelhinho, mas a anotação aqui está certa. O y de t é a curva marrom. É que eu olhei vermelho aqui e me enganei, né? Essa letrinha podia ser em azul, tá? Aí evitava qualquer confusão. Então, e o tempo no eixo horizontal, né? E aí as conclusões dele, então, né? Muito bem. Aí depois o Vitor vai olhar com calma, ver mais onde tem alguns detalhes aí faltantes, vai ter uma ideia geral e uma avaliação, né? Um comentário aqui, esse aqui era do Douglas. Aí o Douglas, Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo. O Douglas ficou quieto, não quis falar. Deixa eu ver. Aqui. Oi?
Apareceu, Douglas. Fala aí, Douglas. O relatório deu uma melhorada nos lançamentos, mas teve uma grande diferença ainda. Variou entre 42 e 61, no máximo. Mas chegou bem perto, chegou a 49 metros e 64 centímetros. Ou seja, eu li no relatório que o fato de você usar, né, o manômetro, você consegue controlar melhor, né, a pressão que você coloca e, com isso, a distância que o foguete vai atingir. Claro que precisa tomar cuidado no seguinte: quando você começa a lançar o mesmo foguete várias vezes, a ponta vai se danificando, né? Então, se você não mudar, corrigir a ponta ou substituir a ponta por outra igual, você vai descaracterizando bastante o seu foguete, tá? E uma coisa que eu troquei desse foguete para o outro, da tarefa 26, foi o tipo de folha. Eu achei uma folha sulfite mais grossa, uma de 120 miligramas. O foguete ficou mais resistente. Sim, mas nesse sentido, o que o professor João Canalha está falando é o seguinte: se a coifa é feita de papel alumínio, por exemplo, conforme ela vai batendo, ela vai deformando. Essa deformação vai abrindo algumas regiões onde podem escapar ar no seu foguete. Eu Isso acho que eu pode só fazer com que lançava... você tenha que aumentar a pressão, se você não substituir essa coifa. Então, quando você tiver, agora não vai se mexer mais com foguete nível 2, mas a ideia é que você, quando for construir, faça um arsenal de coifas muito parecidas, um arsenal de tubos de papel bem parecidos e Eu faço empena foguetes parecido. parecidos, mais fácil. Sim, felizmente as empenas elas quase não se danificam, né? Desde que você armazene o foguete sempre, ou com as empenas para cima ou para baixo, mas nunca ele é deitado, né? O foguete não foi feito para ficar deitado, ou em pé, ou de cabeça para baixo, mas ele não pode se apoiar nas empenas, porque aí elas perdem a simetria dos 90 graus quando são em quatro, né? Mas a ponta é como o Vitor estava falando, né? A gente estava aqui num evento no sábado e domingo passado, em Bauru, e com crianças pequenas fazendo esse foguete, o nível 2, e às vezes eles queriam lançar novamente, entendeu? O primeiro ia bem longe, o segundo já não ia na mesma distância, porque eles não arrumavam a pontinha, né? E aí a gente observava que realmente havia um vão entre o tubo e a coifa, né? Então, um detalhe muito importante, né? Mas, então, sua conclusão, Douglas, é que o seu foguete agora está melhor do que os anteriores, né? Sim. Muito bem. Vou olhar mais um outro aqui rapidamente, tá? Talvez eu peça para o dono falar, se ele estiver por aqui. Só um comentário, Canali, enquanto o senhor está selecionando o relatório, eu gostaria de parabenizar todos os alunos, porque desde o início da iniciação científica até agora, onde vocês precisaram criar um projeto do Open Rocket para um foguete nível 2, lançar o foguete nível 2 e conseguir alcançar a marca de 50 metros, eu vi, afinal de contas eu corrijo, né, as tarefas de vocês, eu vi uma excelente evolução de todos. Então, cabe a mim aqui parabenizar como monitor, né, o professor também, o desempenho de todos ao longo dessa trajetória, mas ainda tem o nível 3, nível 4 e outros foguetes também para serem feitos. Sim. Está vendo aí a tela compartilhando? Estão vendo? Estou vendo, estamos vendo. Fernando Eduardo Gagliato Scarelli Cavo. Está presente? Sim, professor. Boa noite. Boa noite. Piracicaba, São Paulo. Qual escola que você estuda? Atualmente no Objetivo. No Objetivo. De Piracicaba mesmo? Isso. Tá aí a introdução, que depois o Vitor vai ler com calma e tal, onde ele menciona CG, CP, coloca aqui uma foto da base, né? Então dá para ver ali o manômetro.
colocou um T azul, que é aquele mais reforçado, né? Colocou ali a barrinha, né, para abrir o tubo, né? A cordinha, vai ter uma argolinha ali e tal. Tudo bem, colocou as garrinhas para prender no chão, né? Aí ele escreveu, colocou foto dele, né? Foguete ideal, entre aspas, perto do ideal, né? Entendeu? E cálculo do CG, CP e da estabilidade. Então, ele fez as medições aqui, D1, D2, D3, calculou a estabilidade, 1,45, né? Tá? Aí fez os lançamentos, foi registrando as distâncias. Aqui começou, a primeira geralmente se erra bastante, né? 44 metros, depois foi ficando mais próximos dos 50, 48, 45, 47, 46, 48, né? O vento fraco, obviamente, isso é importante, e a pressão, né? Foi variando ali, 82, 84, 83, né? Entendeu? Acaba não variando muito a pressão, obviamente, porque você quer chegar sempre na mesma distância. E organizou os dados direitinho, não muito direitinho, porque faltam as unidades do topo das colunas, viu, Fernando? Né? Toda coluna, você tem uma grandeza em cima dela, tem que ter unidade, T máximo. Qual a unidade do T, né, do tempo? Segundo, né? X máximo, qual a unidade? Metro, tá bom? Aí depois você vai receber aí as observações do Vitor. Em vermelho está o X máximo, né? Laranja aqui, digamos, né? E aí você pode ver que a barrinha de dispersão fica aproximadamente constante, né? Ou seja, ao invés de ficar olhando os números lá, para lá, eu vejo o gráfico. Ah, que beleza, tá vendo? Depois do 10º lançamento, ficou mais plano aqui, ficou mais retinho, né, o gráfico. Ou seja, a dispersão foi menor, ou seja, ele estava controlando melhor a pressão para fazer o foguete chegar onde ele queria, né? Então, no começo, se erra um pouco, no 10º lançamento de teste, digamos assim, né? E depois você já tem melhor controle sobre a pressão que você tem que colocar no seu foguete, né? E aí, amarrado a isso, tem assim, a pressão, né? Tá ligada, tá vendo? Menor pressão, menor alcance, maior pressão, maior alcance. Aí ele foi diminuindo a pressão para diminuir o alcance para chegar nos 50 metros, né? E aí ele ficou aqui com uma pressão próxima dos 90 para ter um alcance aí da ordem de 50. Epa, 90, 50, parece que um é o dobro do outro, né? Tem unidade bem diferente. Ok. E aí a tabela, aí pá, com um monte de números, e aí você transforma esse monte de números em gráficos, né? Então, continuou a tabela ainda, né? Para os números não ficarem minúsculos, né? Colocou lá 10 lançamentos numa tabela, outros 10 lançamentos aqui, né? E fez o gráfico, cortou o gráfico ali na altura 0, né? O foguete não enterra no chão. E você pode ver que tem uma grande concentração ali entre 45 e 55 metros, né? Então, a gente poderia até dizer que o alcance dele teve como média 50, com um desvio de mais ou menos, né, 5 metros. Né? Tá? E aí, a mesma coisa, as equações, calculou, né, x máximo médio, y máximo médio, t médio, e depois calculou velocidade, aceleração, né, e assim por diante. E fez os gráficos. Né? Aí o gráfico direitinho né, do movimento vertical, aqui o y de t, aqui o x de t, tempo. Aí repara que aqui está em azul, que a reta aqui é azul, né? E aqui está em laranja e é correspondente à parábola, né? Invertida aqui, que é o y do tempo. Né? E os EPIs que foram usados, etc. E até marcou aqui onde está o CG e o CP dele. Né? E assim por diante. Então, está aqui também um exemplo
tem um relatório, eu fui abrindo aqui uns 4 ou 5, né? E separei esses dois aqui. Quer comentar alguma coisa, Fernanda? Nada de especial. Só que, considerando que eu já tinha a base, foi até relativamente fácil fazer o relatório e eu consegui uma dispersão bem menor durante os lançamentos devido ao manômetro. Sim. Uma pergunta. O OpenRocket te ajudou em algum ponto? O que você acha? Auxiliou na construção do foguete, que eu usei como base o foguete da atividade anterior para fazer esse. Então, auxiliou nessa construção, sim. Sim, para localizar o CP, principalmente, e tal, né? Porque se você faz o projeto, no projeto ele te dá o CP, né? E você quer, por exemplo, ter uma estabilidade igual a 1, então você tem duas variáveis, aí você calcula a terceira, que é o CG. E aí você pode variar a massa para que o seu CG fique onde você quer, né? Pode ir mudando a massa ali, devagarinho e tal, né? Para que a centro de massa caia exatamente onde você precisa, né? Tá. Mais algum comentário, Fernando? Tava? Acho que é só. Então tá bom. Amanda, quer comentar alguma coisa? Está com a mãozinha levantada? Não, então, era só para pedir para apresentar o relatório, mas não sei. Não entendi. Você gostaria de apresentar o seu relatório? Isso, Ah, sim. Tá bom. Tá com ele aí? estou com ele aqui aberto. Tá. Deixa eu ver o que o Henrique quer comentar. Alguma coisa, Henrique, sobre esse relatório aqui? Sim, eu estou com uma dúvida, assim, é porque no meu relatório, quando eu fiz, eu só botei a pressão indo de 5 em 5, porque o mostrador aqui, ó, do manômetro, não sei se dá para ver aqui na câmera, ele só vai de 5 em 5 na sua escala menor, aqui, ó. Sim. Eu queria saber como é que ele chegou nessas unidades, nesses valores que eles não iam de 5 em 5, por exemplo, ele parece ter um 80,7, algo do tipo assim. E aí, Fernando, como é que você coloca um número que não está escrito no mostrador do manômetro? É que foi utilizado um diferente manômetro. Não é um mesmo, não é a mesma marca. A marca que eu comprei mostrava, então essa foi a diferença. Mas ele era um manômetro analógico assim também? Porque eu não acredito que um manômetro analógico vai mostrar de 0,1, né? Ou vai? O que eu comprei mostrava. Ah, tá, beleza, então. Porque, tipo, se fosse no Arduino, né? Porque eu que conhecia que ele mostrava de 0,1 e 0,1 era um digital, né? Mas interessante aí. Depois, se você puder, se me passa aí no privado esse manômetro, eu vou instalar aqui no meu também. Tá, Pode mas deixar. um comentário, Henrique. Mesmo que o seu manômetro marque de 5 em 5 PSI, e é claro que o ponteiro nunca vai cair exatamente em cima do pauzinho lá do 5, né? Você pode avaliar, certo? Você divide mentalmente o intervalinho entre os dois tracinhos, né? E você chuta, né? Com certo critério. Não vai chutar 8 se o ponteiro está à esquerda da metade, por exemplo. Entendeu? Você consegue avaliar uma casa decimal. Esse é um número chamado duvidoso. Duvidoso porque você não tem certeza que é exatamente aquilo. Porque você tem lá um intervalo e você está... Eu estou achando que são 3, entendeu? Porque está um pouquinho antes, um pouquinho depois da metade lá, tá? Então, você deve fazer sempre essa leitura. Assim como na régua. Se você usasse uma régua centimetrada para medir alguma coisa, né? Esse é o primeiro exercício que a gente faz em laboratórios. O professor dá uma régua centimetrada e você medir as coisas. Ah, professor, mas como assim? E se vira, mede, entendeu? Aí dá uma milimetrada. Ah, agora está mais precisa a medição. Mas ainda assim não caiu em cima do risquinho, professor. Sim, você avalia o que passou, entendeu? Canalha, Fala, Enzo, com 2 Es, fala. Canalha, só para complementar, na própria régua mesmo, milimetrada, é possível utilizar esse recurso do algarismo duvidoso, né? Só para quem
não está acostumado para poder estimar décimos de milímetros. Isso, Você pode utilizar esse método do algarismo duvidoso. sim. Então, Ok, Enzo, tá com a mãozinha levantada? Eu tinha a mesma pergunta da Amanda, se poderia apresentar o relatório também. Tá bom. Então, Amanda primeiro. Vai lá, Amanda, eu vou parar de compartilhar aqui e você mostra aí rapidinho. Confessar que eu tô com bastante vergonha, mas melhor já. É para isso que a gente está aqui. É, Fazer vocês exatamente. perderem a vergonha. Exatamente. Olha que eu não sou uma pessoa de ter vergonha, viu? Então, na realidade, eu tô mostrando mais pela dúvida mesmo, que é a capa, tipo, normal, né? E aí eu fiz um sumário, e era isso, essa a minha, aí que mora a minha dúvida. Pode fazer sumário em relatório ou não, porque eu pessoalmente acho assim, o cúmulo da elegância. Eu acho que deixa o relatório mais elegante. Que eu, gente, será que pode fazer o sumário? Fiz o sumário. Falei, bom, pelo menos eu tomo esporro, mas tomo esporro descobrindo se pode ou não pode. Sim, Pode, Amanda, então? pode. A rigor, sempre deverá ter. Quando você fizer sua tese de mestrado, doutorado, né? Você vai ter um sumário, você vai ter que ter um índice remissivo lá no fundo, entendeu? Uma lista de tabelas, uma lista de gráficos, onde aparece cada gráfico, entendeu? Dividir em capítulos, para uma coisa que fica maior, etc. e tal, né? um E a todos resumo os do amiguinhos que estão trabalho. aí presentes, o Word permite fazer sumário de forma automática, pessoal. Você só precisa aprender uma vez só, e é suficiente aprender uma vez só, e aí você pode usar sempre a confecção automática de sumário. Você marca aquilo ali como sendo um subtítulo e o Word vai colocando a página onde aquilo está. Você bota uma figura, ele vai descendo isso automaticamente. Sim, parabéns, Amanda. E outra dúvida também que eu tive, mas aí foi mais em relação ao lançamento, porque eu acho que aqui não tem tanta novidade, né? Com os objetivos. Qual é o objetivo do relatório? Foto de foguete, foto minha com os EPIs. Então, Amanda, já que você está querendo fazer assim, tudo bem bonito, direitinho, sobe a figura ali. Se essa, em livros de ensino fundamental, todo ensino fundamental, a gente não tem essa precisão, digamos, de linguagem. Mas nos artigos técnicos, nos livros mais técnicos, toda figura tem um número e uma legenda. E ela só pode estar presente se ela for citada no texto. Você não pode botar uma figura de enfeite. É o que os livros lá do primeiro ano de ensino fundamental fazem. Um monte de figurinha, que não tem nada a ver com o texto, é só para enfeitar a página, entendeu? É outra história, né? Quando você quer fazer uma coisa técnica, então, tem uma figura, tem que ter um número, tem que ter uma legenda, e ela tem que ser citada no texto em algum momento. De preferência, o mais perto possível do lugar onde ela está. Tá bom? Aqui eu dei bobeira mesmo. Né? E aqui a tabela com as pressões, eu consegui pressões bem altas, porque eu fiz uma base de ferro, né? Então, pegou bem mais pressão. Cheguei aí nas medições. Aí, tabelas, mais tabelas. As tabelas tinham legenda, li exclusivamente nas duas imagens que eu realmente esqueci, mas todo o resto tinha legenda. E aí, aconteceu uma coisa curiosa no meu gráfico. Por quê? Teve um foguete que ele caiu assim no gráfico do. Nossa, aqui. Esse foguete. Todos estão voando aqui bem, bem bonitinho. E aí, do nada, tem um que cai. Aqui. Cai. Alguma ideia por que isso aconteceu? Porque eu fiquei bem confusa. Caiu. Sim, Não, o literalmente. foguete não, não, o foguete não caiu, Amanda. O que acontece é o seguinte, deve ter sido apenas uma questão de fórmula do Excel. Você deve ter mexido na tabela e
colocado alguma fórmula de forma inadequada ou repetido números. Acontece às vezes quando a gente arrasta, né? O Excel ele tem esse recurso, só que você tem que prestar atenção. Você pode utilizar automaticamente a barra de rolagem lá para poder preencher toda a tabela. Só que se você tiver algum número, né, alguma fórmula inadequada, esse tipo de coisa vai aparecer no gráfico. Ele não caiu, não bateu um vento aí no seu foguete, né? Acontece isso, acontece do foguete realmente cair quando, por exemplo, cai a ponta dele, entendeu? Isso eu já vi. Ele é freado tão bruscamente que ele está indo e depois ele faz isso, praticamente, entendeu? Mas não deve ser o caso, pode ser só um erro de Excel ali, né? Tá bom? Mas, de qualquer maneira, Amanda, tem uma foto do seu foguete, porque você está colocando pressões muito altas. O Fernando colocou 90 PSI, entendeu? E você está usando 170 PSI. 170 PSI, rapaz. Então, ele Qual era era assim a bonito. massa do seu foguete? Ele voou com 15 gramas. Eu realmente não sei como ele aguentou na base, mas eu fiz tipo um gatilhinho assim para ele. E reforcei bem, ele era de papel craft. Eu reforcei bem, pus durepox na ponta e fiz um arsenal, porque cada um que batia era praticamente jogar fora, assim, porque ele era muito, muito, muito delicado. Ele era muito leve. Qual é o comprimento do seu foguete, Amanda? 27 centímetros e meio. Porque ali na sua mão parece que ele é pequeno, 27 centímetros e meio. Bem, quase 30. Eu aqui tem 30, esse aqui tem 30. Parece que você está com uma mão de gigante ali e o seu foguete parece ser menor. Entendeu? Eu acho que eu ainda guardei um sobrevivente. Posso pegá-lo? Sim, pode. O sobrevivente. É estranho que o foguete, a uma pressão dessa, não se desfaça, né? A não ser que ele esteja Sim, bem mas colocou colado. durepox na ponta, ela falou. Enquanto isso, vamos dando uma olhada no chat aqui. Tá. Aqui, peguei. Esse aqui, eu guardei ele assim porque ele não tinha mais ponta, né? Tantas vezes que bateu, coitado, ele ficou só na Qual é o base da isolante. peso? 15 gramas peso total ou é o peso só que está na ponta? Então, 15 gramas eu coloquei na ponta e o resto acho que tinha mais uns 3 gramas por aí. Ele é assim, ó, que minha mão tava mais... Não sei, minha mão saiu estranha mesmo na foto, mas ele é desse tamanho, mais ou menos. Porque você viu, né? Os colegas conseguiram 50 metros com uma pressão bem menor, né? Então, era isso que eu falei, gente, mas por que será que deu tão... Fiquei até me observando mesmo. O Douglas falou, talvez seja alguma coisa na base. Ou, por exemplo, você está abrindo a válvula Devagarzinho. Devagarinho. Pode ser também. Lembra que eu escrevi Sim. circular em negrito, um detalhe muito importante. É você deixar o cordão com uma certa barriguinha e puxar muito rápido. Entendeu? Porque se você fizer 200 PSI e puxar devagarinho, ele vai fazer assim, né? Sim, ele não vai abrir. E você estava assim, bem prática em dar um puxão bem súbito na cordinha? Então, eu até estava, mas com essa pressão, gente, eu puxava o negócio e falei, gente do céu, esse registro... Acho que umas 3 vezes eu pensei que realmente eu não ia ter mais registro na minha base, porque eu puxava e às vezes ele não ia. Então, assim, pode ser que ele tenha aberto um pouco mais devagarinho mesmo do que deveria. Era um registro duro? Sim, relativamente duro. Conforme o fabricante, pessoal, o registro é muito duro. Tá? E aí você não consegue abrir ele
subitamente. Então, provavelmente seja isso. Tá? Vou Henrique, quer procurar comentar alguma coisa aqui, rapidinho, Henrique, sobre isso? Sim, sim, tem ofensas, mas com todo respeito, acho que poderia o senhor reservar aí um dia, uma reunião, alguma tarefa extra para falar sobre segurança, porque não é que eu estou dizendo que a outra aula foi ruim, mas é porque entrou muita gente que não pegou aquela aula e talvez eles não saibam como fazer os procedimentos de segurança adequados. Sem contar que 170 PSI, não sei se eu ouvi direito, se era 70 ou 170, eu acho que está muito alto, né? Se fosse 170, né? Porque, na melhor das hipóteses, esse cano ele aguenta 108 PSI com segurança. Se um cano A desse base dela era de ferro, Henrique. a bateria de ferro? Isso, não sei, rapaz. mas a pressão depende do fabricante, Henrique, dos canos, entendeu? Mas Entendi. continua, Amanda, continua aí, termina aí, Amanda. Não, então, agora é rapidinho. Na realidade, tirada essas duas dúvidas do foguete que caiu, que eu realmente estava assustada, Sim. era mais a conclusão mesmo, que também não tem muita coisa. As funções horárias e as acelerações. E esses gráficos mais retinhos aqui. E aí, essa conclusão. Era só isso mesmo, era só para tirar essas dúvidas. Muito obrigada. Sim, sobre aquele que caiu, o Vitor, quando pegar o seu relatório, pode comentar contigo alguma coisa lá sobre isso, tá? Sim, tem gente que usa Tigre e tal, entendeu? Tem vários fabricantes de primeira linha, segunda linha, terceira linha de tubos e conexões de PVC marrom, entendeu? E tem os tubos que são para água quente, por exemplo, que aguentam uma pressão muito maior, que funcionam em altas temperaturas também, entendeu? Ok, pessoal. São 9 horas já. Então, para a próxima tarefa, eu não tenho ela escrita aqui para comentar com vocês, né? Compartilhar, mas vou comentar com vocês, né? Nós vamos partir, então, para o foguete do nível 3 da UBA. Né? Já estamos aqui em junho, né? Meados de junho. E isso implica que você vai ter que fazer uma melhoria na sua base. Sim, porque a sua base, por enquanto, não tem como segurar uma garrafa PET presa à sua base, né? Entendeu? Então, você vai precisar montar um gatilho, certo? De modo que a garrafinha ali, uma vez encaixada, fique presa, né? E o caninho marrom tem um diâmetro menor do que a boquinha da garrafa. Então, você já tem um outro trabalhinho ali, que é como tirar a folga entre o caninho marrom, não é? E o caninho e a boquinha da garrafa, né? Tá aqui, ó. Tem uma folga. Bem, eu acho que eu tenho um vídeo aí explicando como podemos tirar essa folga no YouTube, tá? Eu tento achar ele e mando o link para vocês olharem, né? E lá acho que eu explico também como fazer o gatilho, né? Embora a grande maioria de vocês já saiba fazer isso, né? O gatilho. Mas, enfim, a gente vai passar um vídeo onde isso é mostrado como fazer, tá? A forma que está lá é uma forma de baixo custo, onde você coloca um bico de um balãozinho de aniversário e um esparadrapo em cima, e com isso você tira a folga entre o caninho e a boca do seu foguete, tá? Agora, para ele ficar preso ali, vai ter que usar uns lacres de nylon presos no caninho com uma abraçadeira de metal, né? Tá? Não é difícil de fazer, mas você vai precisar de uma abraçadeira de metal e abraçadeiras de nylon, né? Também chamado de enforca-gato por aí. Porém, isso tem de todas as dimensões, né?
Então, a abraçadeira de metal é para abraçar esse caninho. Então, uma abraçadeira de 1 polegada, tá? Pode ser até um pouquinho menos, né? Então, o mais comum no comércio é a abraçadeira de metal de 1 polegada. E a abraçadeira de nylon, essa que tem uma cabecinha de plástico e um rabicho, e quando você coloca o rabicho dentro da cabecinha, numa certa direção, ele só vai numa direção e nunca mais volta, né? É chamado de foca-gato, não sei porquê, né? Isso também tem de todas as dimensões. A dimensão correta ele se dá sempre a dimensão da cabeça, que é um cubinho, e é em milímetros, e o tamanho do rabicho. Então, a cabecinha do lacre de nylon é de 3,6 milímetros e o rabicho tem que ser de 14 centímetros para mais. 14, tem de 18, tem de 20, tem de 25. Mas o rabicho não importa, desde que seja maior do que 15, se não me engano. Mas a cabecinha, que é um cubinho, tem que ser de aresta 3,6 milímetros. E aí você vai usar um caninho branco de esgoto de 4 centímetros e vai envolver esses lacres de nylon, tá? Eu não estou com uma base aqui para mostrar, tá? Mas no vídeo que a gente fez, tem, né? Quanto às empenas, a forma mais prática e rápida de fazer é com o formato que vocês já aprenderam para fazer do nível 2, né? O nível 2, que é esse daqui, tá? Aí, ô, Vitor, sem usar grampo nenhum, tá? Mágico, tá? Sem usar grampo. Tá vendo? E ainda fica presa sem precisar da fita aqui, viu? Já na cabeça, né? Uhum. Sei. Então, esse tipo de garrafa, eu gosto muito dele, entendeu? A gente até mandei fazer aqui, que a gente usa aí na capacitação dos professores. Cortamos aqui a ponta, vem aqui em cima, né? E o resto, tirando o fundinho dela, cadê o negócio? Perdi. Canalha, tem na minha mão aqui. O quê? Um foguete. Ah, sim, sim. A Sua saia, garrafa, da vamos saia. lá. Fazer A saia, achei a saia. Tá aqui. fazer um... Mostrar para eles aqui. É uma parte da garrafa padrão Canale, porque ele encomendou essa garrafa, então é a garrafa do Canale, essa daqui. Uma tampinha de alvejante, vocês podem utilizar Sim. uma tampinha de refrigerante comum, ou então utilizar essa tampinha de alvejante que parece... enfim, Veja, patrocina nós aí. Enfim, é uma patrocínio. Aqui, amaciante, vocês vão no mercado, vão encontrar. Essa daqui é um pouquinho mais aerodinâmica. Aqui eu preciso de um componente de massa. O componente de massa ele está aqui, é um parafuso. Enfim, vocês podem utilizar Durepoxi, podem utilizar o balãozinho com um pezinho extra, tanto faz. Aqui é fácil de encaixar. Outra garrafa padrão Canale. E, enfim, essa garrafa aqui ela foi cortada em duas. Uma parte é a coifa, que é colocada na parte de cima aqui, tem um jeitinho certo para colocar, e a outra parte é a saia, que também tem um jeitinho certo para colocar. Sim. Aí vocês vão experimentar. A ideia é colocar a coifa, a saia e, por último, vem as empenas. As empenas, elas são bem parecidas com as empenas do foguete nível 2. Só que a gente calculou para que ela coubesse, né, dentro do diâmetro dessa garrafa aqui. Então, existe uma relação que eu vou deixar para vocês pensarem um pouquinho para que essa empena tenha 5 centímetros de comprimento. Eu vou explicar para eles. Não, Vai explicar? nem quebrar a cabeça. Não. Duas garrafas Puxa idênticas, vida. tirei o fundo, joguei fora, aí cortei aqui 9 centímetros, que é a saia. O que sobrou é o bico, como o Vitor falou, e lá dentro tem, então, um parafuso, né? Então, um parafuso aqui dentro. Só que nesse parafuso você pode colocar porcas, a porca do parafuso.
Então, você pode variar discretamente, né? Uma porquinha, 2 porquinhas, 3 porquinhas. Entendeu? Então, você pode pôr um parafuso leve e ir adicionando massa à medida que você achar conveniente adicionar mais massa. Aqui a gente usa um parafuso grande, 30 gramas mais ou menos, porque a gente faz com os professores, uma demonstração, né? Mas na circular eu vou dizer exatamente o que vocês vão ter que fazer, né? Mas, claro, o primeiro passo é montar a base de lançamento com o gatilho, né? Para que a sua garrafa possa ficar presa ali, o seu foguete possa ficar preso enquanto você pressuriza ele. Quanto às empenas, se você quiser fazer, então, empenas triangulares, triângulos, retângulos e isósceles, né, com 5 centímetros das arestas, né, a gente já comentou aí numa certa ocasião, então, de um pedacinho de papel, como está aqui, tá? Nesse caso, ele tem 14,8 centímetros. Por que isso? Porque eu quero que as empenas sejam triângulos, retângulos, isósceles, com 5 centímetros de aresta, fora a hipotenusa. Então, está vendo aqui? 5 centímetros aqui, 5 centímetros aqui. E aqui no meio, está escrito aqui, ó, perímetro dividido por 4. Tá? Perímetro de quem? Do corpinho da garrafa, é claro, né? Tá? Então, tá aqui, mesma coisa. Parece um jogo da velha, certo? Jogo da velha. Aí, do lado de cá, fiz o mesmo jogo da velha e coloquei o X, né? E cortei as pontinhas de cada uma das linhas. Fiz um picote, de modo que a gente consegue dobrar facilmente, tá vendo? Em cima de cada uma das linhas. A gente consegue dobrar em cima das linhas. Aqui, porque cortei aqui, ó. Então, onde você cortou, o papel ficou frágil. Ficou frágil, ele se dobra ali, ele se quebra ali. Fiz isso. Na outra perninha do X, a mesma coisa. Tá vendo aqui? Na pontinha, você começa na pontinha, na pontinha. Ó, dobrou aqui, ó. Ele já cortei aqui, né? Cortei a pontinha. Então, ele já vai dobrando ali, pessoal. Começa da outra, aqui, mesma coisa. Dobrou. Amassa em cima das linhas. Então, nas 2 linhas do X, fizemos a dobra. Nas 2 linhas do X. Do outro lado, agora eu vou fazer a mesma coisa em cima das linhas que eu tracei aqui. Tá? Então, 5 centímetros, 5 centímetros. E aqui no meio, né, o perímetro dividido por 4. Tá? Então, de novo, está cortado aqui, está cortado. Quando está cortado, a gente dobra fácil. Então, em alguns minutos, faremos 4 empenas triangulares equidistante 90 graus uma da outra. De novo, já amassei em 2 das linhas, agora vou amassar nas outras duas linhas. Tá? De novo, na pontinha, em cima da linha preta, em cima da linha preta. Tá. E sobrei aqui. Sobrou um X ali no meio, né? Tá vendo? É um triângulo aqui no meio. Um triângulo aqui no meio. E você recorta esse triângulo. Um quadrado, né? E aí, vamos dobrar aqui. Dobrou aqui. Dobrou aqui. Coloca 2 grampos aqui. Ou fita dupla face, viu, Vitor? Sim, senhor. Os grampinhos, as pontinhas. Exatamente como vocês fizeram aí. Mas não quero que você complique a sua vida fazendo empenas separadamente. Dá muito mais trabalho você colocar cada uma separadamente, tá? E daí abrindo. Ó. E mais 2 grampinhos aqui. Um na pontinha e outro perto da linha onde foi feita aqui a separaçãozinha aqui. Ó. Agora, essa será
o melhor tamanho para essas empenas, né? 5 centímetros, tá? Aqui, né? E daí, isso aqui entra aqui, né? E a boquinha da garrafa está lá dentro, ó. Cerca de 2 centímetros dentro da saia. Ou seja, estamos colocando as empenas além da boca da garrafa. Ah, professor, mas por que eu simplesmente não coloco as empenas aqui? Né? Porque aí o seu centro de massa, centro de pressão, né, vai ficar por aqui. Né? O seu foguete sai fazendo assim, entendeu? No entanto, quando você coloca as empenas lá atrás, além da boca da garrafa, tá vendo? O seu foguete tem um voo muito estável. Você pode investigar isso no OpenRock, né? Tá? Ou fazer testes aqui, entendeu? Pega essas empenas, porque essas empenas agora elas são móveis, né? Se você quiser, você pode fazer isso. Ó. Pode fazer isso, tá? Empenas móveis. Né? E aí lança ele. Bota as empenas no meio do seu foguete. Lança. Você vai ver que maluquice que ele vai fazer. Entendeu? É como a flecha do índio com as empenas no meio da flecha. Você nunca viu isso, né? Porque o índio é esperto, né? Ele coloca lá atrás, tá? Mas não confia, não acredita no tudo que a gente fala. Teste, pessoal. Teste, né? Coloca as empenas aqui, tá? Coloca aqui. E depois vai colocando mais para trás, né? A mesma empena, você só está mudando a posição dela, tá? Canalha, tem uma pergunta aqui do Pedro. Ele está falando que o método para utilizar as aletas é muito legal, só que não consegue formatos mais variados. Espera aí, dá para fazer formatos mais variados, sim. Eu posso aumentar o tamanho aqui, 5 centímetros, cortar um pedacinho, vou ter uma empena trapezoidal, cortando um pedacinho dela aqui. Sim. Posso diminuir o ângulo, deixar, ao invés da empena ficar uma empena isósceles, eu posso fazer uma dobradura na empena aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Posso dobrar. Posso dobrar aqui, ó. Ela vai ficar menor, mas aí vocês vão fazer um formato maior dela. Viu? E aqui, ó, uma empena pequenininha. No triangular, você pode fazer um monte de variações, obviamente, né? Entendeu? Exatamente. Pode utilizar cortando ou dobrando. Vocês podem brincar à vontade com esses 4. Assim, eu estou pensando aqui como fazer com 3 empenas, né? Se eu conseguir mostrar, se eu conseguir fazer, eu mostro para vocês. Não sei. Não é? Mas, enfim, você consegue variações na geometria, sim, senhor. Entendeu? Aqui, ó. Cortei aleatoriamente aqui o biquinho. Se você achar que no OpenRock isso aqui é o melhor, faz assim. De um triângulo, sai isso daqui. Entendeu? Ah, eu quero fazer quadradinha. Ah, tudo bem, você corta uma tirinha e faz uma sanfoninha. Entendeu? Tá? Dá para fazer também. Não tem problema nenhum. Né? Uma tirinha comprida, a gente vai dobrando, né? Claro, 5 centímetros por 5 centímetros, forma um. Quadradinho, por exemplo, ou um retângulo, se quiser. E sempre vai ter que ter esses intervalinhos aqui, né? Que é o perímetro sobre 4. No caso de 4 empenas, tá bom? Então, você já sabe, né? Da importância das empenas lá para trás. Você podia ter investigado isso ali, né? Mas aqui o ponto crítico é a quantidade de água que você coloca lá dentro, né? Tá? Então, tem muitas variáveis envolvidas aqui, certo? E a gente vai começar a descobrir algumas coisas, tá? Experimentalmente, né? Suponha que a gente fixe o peso na ponta, fixe as empenas, a posição delas, o número delas, a geometria delas. Fixe tudo. Fixe a pressão também. Ou seja, não muda nada, exceto a quantidade de água que a gente coloca lá dentro. Né? O que você acha que acontece? Lançando isso com água. Água não. Com água zero. Água zero é só o ar, né, professor? Água zero. Né? Você tem que experimentar.
Daí eu vou dar a tabelinha. Agora eu estou com 0 água. Agora lança com 1/10 do volume da garrafa que está inteira com água. Vai ter que medir, né? Ou no volume ou na massa, certo? 1/10. Lança. Uma vez só? Não. Você precisa fazer pelo menos 3 lançamentos, né, pessoal? É pegar a média, certo? Aí coloca 2/10 de água. Tem um pouquinho mais. Né? Faz 3 lançamentos. Não muda nada. Não muda a pressão, não muda o pico, não muda, só muda a quantidade de água. Né? Aí, foi 1/10, 2/10, 3/10. E assim por diante. Bem, não sei se vai ser por assim. Eu vou dar os valores para vocês. Enfim, para cada quantidade de água, você vai fazer 3 lançamentos e pegar a distância média. Tá? Você não mudou nada, né? E agora não tem mais a questão da velocidade com que você puxa a cordinha, certo? Porque antes você tinha a pressão e aí dependia muito da velocidade com que você abria o registro. A Amanda ali colocou 170 PSI e o foguete dela foi 50 metros, né? Entendeu? Porque era duro, abria devagar, etc. Aqui não. Aqui você só tem que baixar o copinho. Não importa se você baixa rápido ou devagar. Quando ele desceu, o foguete está liberado. Né? Sim, claro, se você puser 20 PSI, a trilha vai ser tão grande que ele não vai sair da base. Né? Mas com uns 40 PSI, ele já começa a sair da base. Né? E aí, talvez eu fixe uma distância mínima, né? Partido, talvez não importa, acho que não. Né? Talvez coloque uma pressão mínima, ou deixe para você descobrir. E vocês vão ler na cartinha, na circular. Mas a primeira coisa que a gente vai investigar vai ser a dependência da distância com a quantidade de água. Ou seja, qual é a quantidade de água ideal que faz o seu foguete ir mais longe por um certo conjunto de parâmetros do seu foguete. Né? Você vai descobrir. Porque certamente, se for só com água zero, ele vai logo ali. Então eu vou encher de água. Mas quando você encher de água, não vai ter lugar para pressurizar o ar, né? E aí ele nem sai da base. Ou seja, de muito perto a nem sair da base. Quer dizer que tem um certo volume de água que com certeza faz ele ir mais longe. Assim como o ângulo, 45 graus, né? Que ele vai mais longe. Então, qual é? Vou fazer conta, professor. Não, não é fazer conta, não. É para descobrir empiricamente. Entendeu? Fazendo testes. Vai colocar um certo volume, lançar 3 vezes, medir a média, a distância média. Aumenta o volume um pouquinho mais, segundo uma regrinha que eu vou dar. Lança 3 vezes, tudo igual. É o vento igual, pelo amor de Deus, né? O vento não dá para controlar, né? E assim por diante. Eles vão nos dizer aqui qual é o volume de água em relação ao volume da garrafa que você está usando que te dá o maior alcance. Todo o resto, constante, pessoal. Todo o resto é constante. Entendeu? Você fixa todas as variáveis e deixa uma só variável. Né? Tá bom? Então, essa vai ser o primeiro desafio de vocês. Claro que depois a gente pode fazer outros, né, pessoal? Quantas empenas, né? Qual o tamanho da empena ideal, né? Tá bom? Mas isso o Open Rock às vezes ajuda um pouquinho, mas a quantidade de água o Open Rock não ajuda não, tá? Então vocês vão ter que fazer um upgrade na sua base, é um nome bonito, né? Upgrade na sua base. Não precisa desmontar a base não, pessoal. Você já tem o tubinho onde o seu foguete nível 2 sai, é ou não é? Naquele tubinho, o seu foguete entra, você vai colocar o gatilho. E o registro, professor? O registro vai ficar aberto agora, né, Amanda? Vai ficar aberto. Não vai usar o registro para nada. Vou tirar ele. Não precisa, deixa ele lá. Ele não atrapalha em nada. Só deixa aberto. Né? Você só puxar o copinho que libera os enfoca-gatos. Né? Ok? Então, pesquisa, pessoal. Pesquisa. Vamos descobrir qual é a melhor
quantidade de água que, para o conjunto de todas as outras variáveis do seu foguete, né, faz com que ele vá mais longe, né? Tá bom? Mas vai ficar livre vocês escolherem as outras variáveis, né? Massa da ponta, formato da ponta, número de penas, formato das empenas, né? Eu vou ver se preciso de algum valor mínimo aí de pressão, né? Então, O pessoal, tamanho da garrafa também, né, Canário? da garrafa vai ficar livre também, pessoal. Vocês podem usar a garrafa que vocês quiserem, né? A gente usa essa daqui devido à facilidade de confecção. Eu sugiro sempre vocês usarem garrafas que tenham o mesmo diâmetro de cima e embaixo. Vai lá no mercado e acho que Sprite. É H2O, tem também uma H2O, Aquarius Fresh, enfim, nada vai pagar nada para Uba, né? Tudo bem, a gente está fazendo sim, propaganda aqui à toa. tá. Elas têm de 500 ml e tem mesmo diâmetro de cima e embaixo. Também tem os refrigerantes genéricos aí, entendeu? Um Guaraná, Noroeste, sei lá o quê, entendeu? De 2 litros, que tem o mesmo diâmetro de cima e embaixo. Coca-Cola não tem, por exemplo, ela tem cintura. Guaraná não tem. Chega no meio, ela fica de um diâmetro menor. Aí fica muito difícil você encaixar a saia e o bico, entendeu? Difícil, né? Por isso, só pegar, né, garrafas que têm o mesmo diâmetro de cima e embaixo. Tá? Alguma dúvida aí? Sim, dá para a pessoa reutilizar a mesma garrafa várias vezes na parte que armazena a pressão? E é permitido reutilizar o gatilho de outras bases que eu já tive antes? Sim, você pode usar outra base. Se você já tiver, pode pegar o gatilho dela. Pode. Mas você tem que ter uma base que comporte, né? Você lançar um foguete com água e ar comprimido, né? E mais adiante vai ser vinagre com ar comprimido, etc. E tal, né? Então tem que ter um gatilho. Gatilho acionado à distância também, e tem que ter uma válvula de aborto, né? Você já sabe. Vai que, né, o seu foguete não sai da base, né? Esqueceu de colocar o lubrificante na boca da garrafa, né? E aí você colocou lá dura toda a vida, colocou 60 PSI, ele não sai da base. E aí? Aí eu vou colocar 120 até ele sair. Aí ele pode ir longe demais e causar um acidente, né? Então você tem que abortar. Você tem que ter uma válvula para despressurizar o seu foguete e a base, né? Bom? Só um comentário, Canali. Sim. Para a Amanda, que utilizou 170 PSI, a gente cabe lembrar que esse tipo de garrafa aqui dificilmente vai comportar essa pressão, tá? Então, muito cuidado com a pressão que vocês vão utilizar na garrafa para que ela não exploda. Isso gere um acidente. Fora isso, vocês vão notar que o foguete do nível 3, ele sai com uma velocidade muito maior do que o foguete nível 2, mesmo a pressões mais baixas. É um foguete mais pesado, então redobrem a segurança. Cabe lembrar que, enfim, né, eu tenho contato com vocês via o grupo de WhatsApp e vocês mostraram um vídeo de um acidente que ocorreu durante um lançamento de foguete numa escola em São Paulo, e esse foguete ele bateu na cabeça de um aluno a alguns metros, já pelo menos uns 10 metros de distância da área de lançamento, e houve traumatismo craniano, né, no rapaz. Então, muito cuidado, tá? Segurança, vamos redobrar a segurança, cuidado com a pressão que vocês vão colocar, dependendo da garrafa que vocês forem utilizar, ela pode explodir. Então, redobrem o cuidado com a pressão. Utilizem sempre EPI, óculos de segurança, luvas, etc. Distância de seguro de pelo menos 6 metros, ou, enfim, 3 metros também, pode ser, mas distância segura para o acionamento da base, ganchinhos. Vamos redobrar, agora que estamos indo para o nível 3, vamos redobrar a atenção com a segurança, tá? Ok? Sim, bem lembrado, né? Por isso, o cordãozinho para liberar o foguete, 6 metros de distância e tal.
a pressão que você vai colocar na garrafa. Se você está com a bomba de encher pneu de bicicleta, ela tem uma mangueira de 90 centímetros de comprimento, então você está sendo muito perto da garrafa, né? E uma vez que você lance sucessivamente a mesma garrafa, ela vai, com impacto no chão, ela vai se danificando e, na mesma pressão, ela pode explodir, né? Então, a ideia não é começar com vou colocar 150 PSI. Não, se colocar 70 PSI, pronto, já vai ali a cerca de 50 metros aproximadamente, e aí não variar a massa, né? Entendeu? Desde massa zero até bastante massa, digamos assim, né? Como eu vou dar a quantidade que você vai colocar, né? Tá? Para a gente descobrir, fazer um gráfico, fazer uma tabela, obviamente, primeiramente, né? A quantidade de água e a distância média. A distância média você tem que lançar umas 3 vezes para ficar confiável, né? Entendeu? Você pode errar um pouquinho na pressão, não sei o quê, porque a pressão é constante, é sempre a mesma, né? Então, veja lá onde o ponteirinho cai em cima de um risquinho, né? 50, 50, entendeu? E você erra menos, né? A ideia, então, é estudar por uma certa pressão, tudo é fixo, inclusive a pressão, qual é a influência da quantidade de água injetada no alcance, né? Tem uma equação sobre isso? Não tem. Nós vamos fazer um gráfico. De repente, esse gráfico tem um comportamento sobre o qual passa uma equação fácil de ser encontrada, sei lá, um quadrado, uma raiz quadrada, raiz cúbica, uma potência qualquer, né? Entendeu? Então, vocês vão descobrir a relação entre a distância e a quantidade de água, ou entre a quantidade de ar. Né? Tá bom? Pessoal, coloquem aí a presença, por gentileza, o nominho de vocês. Espera aí. Chamada, hora da chamada. É hora da chamada. Enzo, quer fazer um comentário, pergunta? Professor, eu aquela hora gostaria de mostrar o relatório, porque o meu teve algumas complicações. Tá bom, rapidinho, 5 minutos aí para você mostrar o seu relatório. Ok. Vou pegar aqui rapidinho. Aqui. O relatório meu foi basiquinho. Aqui, ó, a capa. Para baixo, a introdução, o objetivo, os materiais. E aqui eu fiz mais de um modelo de foguete no OpenWorks. Eu coloquei o modelo 1, que aqui ele está com 2,31 de estabilidade. Ele está aqui por causa que o primeiro foguete ele deu uns probleminhas e eu fiz o redesign dele no OpenRocket, fazendo ele mais realista nesse caso, porque estava dando... Os primeiros resultados vão ser mostrados ali, está dando muito longe. E o segundo modelo, ele já estava com 13 gramas e 1,53 de estabilidade. E eu fiz o modelo no OpenRocket, dá para ver aqui, ó. Deixa eu abrir ele. Não. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. A outra janela. Não vou conseguir compartilhar a outra janela. Mas no segundo modelo, o diâmetro está descontínuo porque um dos componentes de massa é a fita para juntar a coifa com o tubo do foguete. Então, esse é o motivo de estar ali. Enzo, você Oi. parou de compartilhar sua tela. Parou? Parou. Aqui, consegui mostrar o foguete. Deu certo? Não está aparecendo nada. Agora sim. Aqui, ó. Tá o cola para colar a coifa e esse é um modelo aqui, ó. Ele tá com descontinuidade aqui no diâmetro do coisa justamente por isso. E aí tem vários componentes de massa que eu tentei meio que simular onde tem as fitas e justamente tem um componentezinho de massa aqui na frente. E para as aletas eu também levei em conta as fitas, porque eu fiz as aletas separadamente. Deixa eu mudar de novo, aqui para voltar para o relatório.
Aí tem o modelo 3, que foi esse, teoricamente, o melhor que seria, que ele está com 7,9 gramas e 1,42 de estabilidade. E aqui tem os componentezinhos. E aí eu fui fazendo as aletas, eu pesei cada aleta separadamente em uma balança analítica de laboratório. Aqui, as aletas separadamente pesadas. E eu gostaria de perguntar se para esse novo foguete eu poderia usar materiais de laboratório para medir os volumes de água, justamente provetas ou pipetas volumétricas. Sim, pode, claro. Eu usei isso na minha escola. E eu também, o componente de massa ele é um pouco diferente no meu, porque eu usei capacitores que estavam sobrando do meu TCC lá de Química. Então, eu usei só, calculei a massa ali na balança também e usei eles como método de reciclagem. Tem algum problema fazer isso? Não. Ah, tá. Aí tem o peso de cada um. Aí tem a relação delas aqui. Nessa partinha aqui, deixa eu aproximar mais. Aqui. Tem a relação delas, o foguete na base e a tabela. Só que os meus lançamentos, eles tiveram algumas complicações. Porque, como o primeiro a estabilidade estava muito fora, eles deram em torno de 9 metros, 8 metros, eles não passaram disso. E só depois que eles foram atingir 12, 8, 14 metros, mas o máximo que eu consegui foi 40 metros. Eu não consegui mais do que isso. Eu estava usando já 100 de PSI, 120 em alguns lançamentos, e eu não estava conseguindo chegar perto dos 50 metros. Aqui, ó, na análise dos gráficos, dá para ver, ó, aqui no gráfico de dispersão. Está muito fora. Eu gostaria de saber se poderia ser um problema na base ou do foguete em si, porque eu fui fazendo cada etapa do foguete tentando melhorar. Mas mesmo os últimos lançamentos, que eu acho que foi do lançamento 5, do lançamento 12 até o lançamento 20, ele não conseguiu ficar nessa constância, ficou oscilando. Aí eu não sei se o senhor comentou o problema do gatilho ou o problema do foguete em si. Indo mais para baixo, aí tem aqui as parábolas que ficaram todas bem irregulares, bem dispersas. E o que mais chegou perto foi o 40,005 metros. Aqui tem a relação das velocidades, e eu não sei também o quanto que isso poderia influenciar nas velocidades, mas eu queria saber se esse gráfico de velocidade ele está certo, está condizendo com os resultados. Se ele é mesmo para ficar assim, porque os outros gráficos que eu vi nos relatórios, eles não estavam nessa formatação. Assim, ó. Não, os gráficos das velocidades são retas, né? O Vx é constante e o Vy é linear também, né? É uma reta decrescente. É uma reta decrescente. Você está tendo uma parábola aí. Tem uma parábola aqui certinha no meio, chegando até aí. Foi isso que eu achei estranho também. Algum problema de digitação de fórmula, certamente, Enzo. Fórmula. Certo. Forma errada das equações ali. Ah, não, tudo bem, então. Isso aqui eu corrijo depois. É que eu fiquei pensando, assim, que eu vi os outros gráficos, dava certinho um linear, e fiz uma parábola. Aí aqui tem um gráfico das posições, e eu coloquei na conclusão aqui, tá especificado cada coisa. Para os componentes de massa de cada foguete, eu usei regra de 3 simples, porque eu não tinha acesso à balança analítica todos os dias, então eu tinha lá 14 capacitores iguaizinhos e fui fazendo regra de 3 para modificar a massa, e eu fui fazendo o projeto no OpenWorks a partir do quanto eu conseguia. Eu fazia um projeto, digamos que primário, assim, e calculava o CG dele, e depois fazia de novo no OpenWorks para chegar mais perto. E eu não sei por que eu coloquei 120 de PSI e ele não conseguiu alcançar 50 metros. Sim, assim. Uma pergunta, você colocou a base dentro d'água para ver se estava vazando? Eu coloquei depois de ter feito os lançamentos, porque a minha base ela teve um problema, porque o anel que segurava para puxar o gatilho, ele quebrou. Por isso que eu até não fiz mais lançamentos, porque eu estava correndo atrás de comprar mais coisas para melhorar a base. Por isso que eu cheguei até o lançamento
20 ali. E eu coloquei depois, ela tava com um pequeno vazamento na ponta da coisa da bicicleta, de metal mesmo, tá quebrado. Sim, bem, aqui talvez o principal fator seja a questão de puxar o gatilho, né? Como falamos ali para Amanda. Você tem que abrir o registro subitamente, né? Por isso a gente coloca uma alavanca de forma que ele fique mais leve, né? Ou seja, você consiga abri-lo subitamente, né? E isso demanda um pouquinho de prática, de você puxar aquilo subitamente. Você tem que deixar o barbante com uma barriguinha, né? De forma que quando o seu braço está com máxima velocidade, é que você estica, então, o barbante que abre o registro. Não importa, você pode colocar 1000 PSI, se abrir devagar, o foguete vai cair ali pertinho, né? Então, tem esse problema, né? A base é para lançar esse foguete. Você tem que abrir subitamente, né? Certo. Só para complementar, Canalho, um outro problema também que pode acontecer, não sei se foi o caso do Enzo, é deixar algum espaço não muito vedado entre a coifa e o tubo do foguete. Isso pode fazer também na hora que o foguete vai ser lançado, sai um pouquinho de ar, né? Pela coifa. E isso daí vai prejudicar o lançamento. Sim. Outra Em coisa. Bauru, agora em Bauru, eu presenciei alguns, né? Não, até puxavam subitamente o gatilho, mas deixavam o espaço entre o tubo e a coifa, e o foguete ia pouco. Viu, pessoal? Outro fator que é extremamente importante é que o seu foguete escorregue livremente pelo cano. Deixa eu ver se eu consigo demonstrar. Fica com cola na ponta. Deixa eu ver. Tá vendo aqui? Ó? Coloquei o foguete e ele ficou parado. Ele não desceu. Não desceu. Estou batendo ele aqui para ele descer. Ó. Tá vendo? Se isso acontece, quer dizer que ele está agarrando. Se ele está agarrando para entrar, ele vai agarrar para sair. Porque você tem que fazer o tubinho de papel com um diâmetro maior do que o tubinho marrom. Uma alternativa é fazer o tubinho de papel no tubinho branco, que está ali na mão do Vitor, entendeu? O tubinho branco tem um diâmetro maior. E é claro, quando você fizer o tubinho de papel, ao redor do tubinho do branco, colocar aqui, ele vai entrar folgado, ele vai descer sozinho. Deixa eu ver se tem um outro que desce sozinho aqui, entendeu? Esse aqui acho que desce sozinho. Nem esse desce sozinho, já está amassado, tá vendo? Estou batendo aqui, ele desce. Ele tem que descer sozinho. Ou seja, não tem que ter atrito nenhum, nem para descer e muito menos para sair. Era o seu caso, Enzo? Você tinha que empurrar o seu foguete para ele entrar no caninho? Não. O foguete, eu tinha calculado bem, ele estava com o diâmetro do tubo, ele estava com 2,4, então ele estava com 2 milímetros de cada lado, bem folgadinho. Aí dava para fazer essa impulsão. Acho que o problema era a base mesmo. E puxar o gatilho. Sim, o colega Pedro aqui está falando, essa questão dele escorregar é muito importante. Fiz um foguete que não estava passando dos 40. Deixei o tubo mais folgado e ele pegou 75. Caramba, Pedro, aí. muito bem. Sim. Então, tem vários detalhezinhos, né? A base pode estar vazando e, às vezes, o registro está vazando, entendeu? Por isso, você tem que colocar a base dentro da água, igual o borracheiro, né? Para achar o furinho no pneu, né? Põe o pneu dentro da água e vê onde está saindo bolha, né? Pode ser bolha, né? Entendeu? E... Outra alternativa também, tudo bem que agora vocês só vão fazer foguete nível 2 para ensinarem aí para os seus amigos, né? Mas é pegar o próprio tubo de lançamento, e pegar umas 2 ou 3 folhas de papel e criar um gabarito, né? Pegar 3 folhas e enrolar no tubo, de forma que quando você for enrolar o papel que vai gerar a estrutura do foguete, esse papel ele vai estar maior do que o tamanho do tubo. É um processo que a gente também faz. Sim. Ou utilizar esse cano branco, que tem um diâmetro maior,
Se vocês notarem aqui, eu vou colocar bem próximo. O diâmetro do tomo do branco aqui, ele é maior. Então, quando a gente faz o papel, o tubo do foguete nesse cano aqui, ele já entra nesse automaticamente. Ou então você vai pegar 3 folhas, 4 folhas de papel aqui, enrolar e colocar fita adesiva para criar um gabarito. Ana Desco está falando que ela usa apenas uma folha de sulfite e é suficiente para deixar essa brecha, Show essa de bola. folguinha. Sim, é isso, pessoal. Então tem esses detalhes aí, tá? Pessoal, 21h46, vamos parar por aqui. Deixa eu parar aqui a gravação. Professor, eu gostaria de agradecer por ter ajudado.